Então, quando a gente está falando de segurança psicológica, talvez as pessoas e talvez até a nossa audiência pense que é a ideia de não ter desconforto, não ter conflito, não ter ninguém contrariado, tá tudo certo, né? Então cria-se ali como se fosse uma névoa, né? Uma máscara de que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Olá, estamos aqui no Na Trincheira e hoje vamos conversar sobre como garantir saúde mental em ambientes de alto desempenho. Eu estou aqui com o Rafael de Paula, você já conhece ele, a gente está participando junto desse podcast, mas o Rafael também é responsável pelo tema cultura e clima organizacional aqui no grupo DB1. E o ano passado, a DB1 saiu na lista das melhores empresas para se trabalhar e ganhou um prêmio de destaque em saúde mental. Como assim, Rafa? Faz sentido a DB1 ter ganhado um prêmio destaque em saúde mental, dado alto grau de exigência por resultado e performance? Faz sentido. Você sabe que esse prêmio, esse destaque que a gente recebeu, foi não justamente em cima do que os respondentes da pesquisa disseram. E eles não estavam respondendo sobre saúde mental. Havia duas perguntas ali, né, na avaliação que foi feita da nossa empresa por uma empresa externa, a GPTW, Great Place to Work, né, e ali a Mental Health, que está junto com o grupo People, e eles pegaram tudo o que os nossos respondentes escreveram sobre o que eles sentem do ambiente de trabalho. Tanto Então do lado... não havia perguntas objetivas sobre saúde mental. Não. A pergunta Eram era, comentários. o que é que tem aí na sua empresa que faz com que ela seja um excelente lugar para se trabalhar? E a outra pergunta, o que é que tem na sua empresa que precisa ser melhorado? Então a gente teve mais de 1000 respostas nessas duas perguntas. Em cima dessas 1000 respostas, a gente teve a avaliação de um algoritmo de inteligência artificial, de análise dessas palavras, e eles geraram uma nota, e a gente teve um destaque. Nós ficamos com uma nota 91, bem acima da nota nacional e bem acima da nota Paraná também. A gente está no nível 4 de saúde mental, a um ponto de estar no nível 5 já. Isso foi, de fato, uma surpresa para a gente, porque não era algo que a gente esperava, né? Até porque não é algo que a gente objetivamente se preocupa em ter práticas, porque a gente não está falando sobre saúde mental e elementos de saúde mental, como tradicionalmente a gente vê outras empresas fazendo e trabalhando de maneira bastante deliberada. O que a gente está fazendo é trabalhando nas bases, nos princípios, no dia a dia de trabalho. E esse exatamente dia a dia de trabalho é o que foi avaliado. E quando foi avaliada a maneira como as pessoas enxergam o ambiente de trabalho, a gente recebeu o destaque de saúde mental. Então a sua pergunta inicial, é possível ter alto desempenho e saúde mental? Veja que essa pergunta ela já tem um sentido por trás dela só na própria construção, né? Porque parte do pressuposto de que saúde mental e ambiente de alto desempenho ou de cobrança são coisas que não combinam. Mas não tem um pouco disso também nas pessoas? As pessoas se sentem, quando ela é cobrada mais fortemente, quando ela tem que prestar conta sobre algo que ela não fez, ou tem que explicar uma não entrega, ela não se sente coagida ou constrangida, e isso prejudicando sua saúde mental? Você sabe que esse tema saúde mental, existem especialistas que estão trabalhando esse tema, né? Então, psicólogos aí da área organizacional, psicoterapeutas, psiquiatras, né? A gente tem absenteísmo com relação à saúde mental, isso tem estatísticas, né, de como isso tem subido. Então, pessoas que estão deixando o ambiente de trabalho por causa de atestado, burnout, depressão, síndromes e etc. Tudo isso está dentro do escopo que a gente está chamando de saúde mental. Como nós não somos profissionais da área, então a gente entende que as pessoas precisam de acompanhamento, de tratamento na questão da sua saúde mental. Então vou fazer um recorte aqui, né? Acho que é completamente válido todo esse acompanhamento que é feito por esses profissionais.
Aqui o que eu vou trazer para você é do ponto de vista de empresa, de dia a dia de trabalho. Então, parece que existe um certo entendimento generalizado, né? Quase que uma coisa assim que não é dita, mas é a maneira como todo mundo entende, né? Que se eu quero cuidar da sua saúde mental, eu preciso te tratar com uma certa fragilidade, com um certo cuidado, com um certo melindre. Não são todas as coisas que eu posso te falar, eu também não posso te falar de qualquer forma, porque eu tenho que me preocupar, né, como você vai receber isso, né? Porque pode ser que você vai ficar chateado, pode ser que você vai se sentir pressionado, pode ser que você vai se sentir mal, e eu não quero que você se sinta mal, porque eu quero que você se sinta bem. E se você se sentir bem, a gente tem um bom clima no trabalho. Então, para ter um bom clima no trabalho, eu preciso fazer com que você se sinta bem. E para fazer com que você se sinta bem, eu tenho que ir de leve, pegar leve com você, né? Tenho que cuidar para que você não fique aí chateado ou tenso. Então, e esse é o ambiente na DB1? Não, esse não é o ambiente na DB1, bem pelo contrário, né? Mas dá a impressão que é disso que a gente está falando, né? Você sabe que eu estava assistindo a um programa, o Linhas Cruzadas, e eles estavam discutindo sobre saúde mental, e eles colocaram a cena de um filme. Então tem uma jovem, né, recém-saída da adolescência, talvez, ali 17, 19 anos, e ela está conversando com uma pessoa, né, já uma pessoa assim, meia idade para frente, e aí de repente ela começa a dizer: você está me fazendo com que eu me sinta insegura, você está me fazendo eu me sentir mal, eu peço a você que você pare. E ele não entende o que ela está falando, sabe? E ela vai por esse caminho, né? E ela fica cada vez mais desesperada, e ela fala assim: eu não aguento trabalhar num lugar desse, eu quero a minha demissão. E aí ele fica assim, olhando admirado para ela o tempo inteiro, e ele diz assim para ela, quando ela está pedindo a demissão: mas você nem foi contratada, essa é a sua entrevista de emprego ainda. É uma piada, né, de um programa desses de televisão. Acho que era uma série que eles colocaram lá, né? O nome era Geração Floco de Neve, né? Para dar a ideia de que as pessoas, na nossa época, elas tendem a ser mais sensíveis, mais frágeis, né? Essa é uma característica, a gente precisa saber trabalhar com as pessoas com essa característica também. Não é que tem algo certo ou errado. Mas quando a gente está falando de empresa, quando a gente está falando de alto desempenho, que é a expressão que você usou, com certeza a gente está falando de cobrança, com certeza a gente está falando de resultado, a gente está falando de competição, a gente está falando de sobrevivência no mercado, né? A gente está falando de uma série de coisas que parece que não combinam com saúde mental. Um quadro bem legal sobre saúde mental, e aí é um ponto para a gente discutir se de fato é ou não, é aquele time de futebol, de voleibol, né, da seleção brasileira, os times comandados pelo treinador Bernardinho, né, tanto lá no feminino quanto no masculino. Quando você olha para aquela cena, né, dele ali com os jogadores, fazendo as correções, chamando atenção, cobrando aqueles jogadores, dentro do conceito de saúde mental popular que a gente tem aí na nossa sociedade, alguém diria assim: não, isso aqui não é saúde mental, né? Isso aqui é um ambiente tóxico, né? Por quê? Porque tem alguém ali fazendo cobrança de uma maneira muito efetiva, muito forte, né? Agressiva, no caso. Agressiva até, né? Mas quando a gente vai olhar para o conceito de saúde mental, a gente, no mundo empresarial, né, no mundo corporativo, que é o meu recorte aqui, não estou falando sobre os profissionais da saúde, né, de psiquiatria que atendem isso, mas quando a gente está falando do ambiente de trabalho, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando, na verdade, sobre uma coisa chamada segurança psicológica. E o que é segurança psicológica? É eu conseguir ser eu e falar o que eu preciso falar sem medo de nenhum tipo de perseguição, de nenhum tipo de algo que vai acontecer aqui ruim comigo, porque eu estou falando aquilo que eu entendo que eu preciso dizer. Então, esse é um ambiente de segurança. Eu me sinto seguro o suficiente para trazer para você
uma discordância aqui no nosso ambiente de trabalho. E essa discordância é altamente positiva, porque o conflito é altamente positivo quando a gente está falando de resultado, quando a gente está falando de diversidade de contribuições, quando a gente está falando de pessoas diferentes que estão trazendo um conteúdo, uma inteligência para entrega, para resultado. Então, um ambiente de segurança psicológica é um ambiente que tem que ser favorável à discordância e não o contrário. Então, quando a gente está falando de segurança psicológica, talvez as pessoas e talvez até a nossa audiência pense que é a ideia de não ter desconforto, não ter conflito, não ter ninguém contrariado, tá tudo certo, né? Então cria-se ali como se fosse uma névoa, né? Uma máscara de que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Legal, deixa eu só fazer um destaque até aqui antes de você continuar. O primeiro ponto que é importante, nós estamos falando então de segurança psicológica, tem muito mais a ver com a pessoa poder expressar aquilo que ela sente ou pensa sobre qualquer assunto e também ser ela mesma no ambiente de trabalho. Exato. A partir desse momento, o ambiente está preparado também e está autorizado a discordância e a divergência. Exato. E isso existe uma certa situação de normalidade, de okeidade tá tudo certo. com essa pessoa ser ela mesma e com essa pessoa discordar e ter seu ponto de vista. Ela não vai ser coagida, não vai ser demitida, não vai ser um problema em função dessa discordância. Ninguém Muito vai legal. olhar torto para ela, ninguém vai podar, ninguém vai dar um gelo. Então, eu como líder, no meu time ali de 5 pessoas, de 7 pessoas, eu preciso saber criar um ambiente assim, de segurança psicológica, né? Onde as pessoas estão sendo elas mesmas, trazendo ali os seus pontos de vista, a sua divergência, e tá tudo bem para todo mundo, tá tudo bem para os 7. Não tem ninguém dando gelo em ninguém, não tem ninguém olhando torto para ninguém. E essa pessoa, quando está chegando nesse ambiente dos 7, ela não está chegando ali quase que como um artista para ser aceita. Então eu tenho que agir assim, eu tenho que me comportar assim, né? Não, ela simplesmente está chegando e ali a coisa está acontecendo. Então essa é a ideia de segurança psicológica, né? Por que é importante segurança psicológica? Segurança psicológica é importante porque a gente tem conflito, e conflito é importante para os negócios, é importante para a tomada de decisão, é importante porque quando a gente tem um ambiente assim, de segurança psicológica, uma pessoa pode dar feedback para outra de uma maneira tranquila, natural. Quando a gente tem um ambiente assim, uma pessoa pode fazer cobrança. Cara, você não combinou o que você ia fazer? O que aconteceu? Estou precisando dessa entrega tua aqui. Ó, essa entrega que você fez gerou muito retrabalho, cara. Vamos melhorar isso aí, ó. Vamos melhorar? Tem esse curso aqui, tem esse livro, tem esse artigo. Eu te ajudo nisso. E a outra pessoa recebe nisso não como se fosse uma ofensa ao seu orgulho pessoal. Porque tem um nível ali de segurança psicológica que foi criado. Então, o segredo da base da saúde mental no ambiente de trabalho da saúde mental no ambiente de trabalho é a segurança psicológica. Um ambiente onde todo mundo pode ser ele mesmo, né? Ela mesma, e ela pode trazer essa contribuição dela. Você também está trazendo alguns elementos que também parece que exige que essa pessoa tenha um certo grau de autoconfiança, pelo menos naquele contexto, naquele ambiente. Como que isso é trabalhado nas pessoas? É algo que começa desde criança, nas casas, com os pais, as pessoas já são trabalhadas dessa forma na vida? Tem algum mecanismo, né, que essas pessoas são colocadas para que isso aconteça? Ou não importa, qualquer um que pode chegar nesse ambiente pode já ter essa determinada postura, isso é indiferente, o material humano nesse caso é diferente, ou tem questões também humanas de criação, de infância, da sua fase profissional? Sem dúvida. Para algumas pessoas, dependendo da criação, de experiências passadas, de formação familiar ou de falta de formação familiar, elas vão estar mais ou menos aderentes a esse ambiente de segurança psicológica. Elas vão se sentir mais confortáveis em discordar do ambiente.
E outras pessoas talvez vão ter uma tendência mais forte a sentirem-se aceitas e concordar, mesmo discordando, mas concordando porque é a lógica dela de aceitação, né? Então, a ideia que eu penso é assim, Wilson, nós não temos pessoas prontas, nunca. Você tem décadas de liderança e provavelmente você não se considera um líder pronto, porque você está sempre em formação, tem sempre um aprendizado. Então nós temos pessoas. Essas pessoas estão chegando com um pouco mais de aderência ou menos aderência a esse ambiente. Então eu ali como líder, eu preciso fazer com que esse ambiente seja um ambiente formador. Ele é quase como que uma escola de transformação das pessoas que trabalham ali. Então elas vão chegar com as suas histórias, com as suas bagagens, né, com a sua formação familiar, e nessa escola, que é uma escola diária, né, de dia a dia, muito prática, é uma escola feita a partir das relações, ela vai aprendendo o valor que ela tem enquanto pessoa. E ela vai aprendendo o quanto que ela não precisa sucumbir à ideia do outro ou à vontade do outro para ela se sentir aceita, para ela se sentir importante. E ela vai aprendendo que ela é importante sendo ela, da maneira como ela é. E o líder precisa conseguir fazer isso. Lembrando que esse líder, ele também é alguém que vem dessa mesma cultura, né? Que está inserido nesse mesmo contexto social, que tem as suas questões também. Mas é responsabilidade da gente, quando a gente está pensando em saúde mental, da gente conseguir criar um ambiente onde as pessoas possam discordar sem medo. Olha que bacana que o Rafa está trazendo. Pessoas podem discordar sem medo. É papel do líder quase que autorizar, incentivar que essas pessoas efetivamente se posicionem, capacitá-las para se decepcionar, porque muitas vezes as pessoas não vão concordar com o argumento dela e a decepção faz parte desse ambiente. Parece que quase que aumentando a sua resiliência a esse ambiente onde se tem um pouco mais de confronto, um pouco mais de atrito para o atingimento de um objetivo maior, de ganhar o jogo, de cumprir a missão, de fazer a entrega, capacitando também um pouco mais a resiliência dessas pessoas para conviverem nesse ambiente, independente de qual foi a criação dessa pessoa. Mas deixar claro que essa é a regra desse ambiente e deixando essa pessoa exposta um pouco a esse ambiente para que ela venha ganhando normalidade, independente da sua criação também, né? Me parece que essa gestão de clima, essa gestão de ambiente, essa gestão de desenvolvimento da pessoa parece ser uma disciplina importante também para o líder cuidar. Com certeza. Tem um livro, Wilson, que eu tive acesso ano passado, eu li ele no ano passado, ele está em português traduzido com o título Os 5 Desafios das Equipes. Ele é assim, uma referência, né? Então a gente quer entender sobre liderança de equipe, esse é um livro que é uma referência. Só que no original em inglês não é os 5 desafios. Aí o marketing brasileiro colocou assim para vender o livro, né? Mas no original o título dele é As 5 Disfunções das Equipes. Então as 5 coisas erradas que fazem com que uma equipe não funcione como equipe de alto desempenho. E aí ele coloca lá uma base, uma pirâmide, né? Que demonstra quais são esses 5 pontos. Então cada etapa da pirâmide ali é uma dessas 5 disfunções. O que a gente está falando aqui é a segunda base, a segunda etapa da pirâmide, né? Então, times que não entregam, times que não são de alto desempenho, eles têm um problema nesse segundo degrau aqui da pirâmide, que é qual? Eles têm medo de conflito. Então, como eles têm medo de conflito, eles ficam quietos, eles assumem metas, missões, OKRs, e eles não fazem, porque eles não estão engajados, porque eles não abriram a boca, porque eles não discordaram, porque eles não alertaram que o caminho podia não ser aquele, e aí eles não entregam. E aí então eles justificam, e eles colocam a culpa no outro. E eles dizem, foi a alta gestão que mandou. Ah, foi o cliente que fez, não aconteceu por causa disso, vira um jogo de empurra. A outra etapa
eles não conseguem cobrar uns aos outros. E por último, no topo da pirâmide, eles têm problema de entrega, de qualidade de entrega. Por que tem qualidade de entrega? Porque um não cobra o outro, porque eles não estão engajados, porque eles têm medo de conflito, de se posicionar. E aí a base da pirâmide, que é a coisa mais legal. Por que todo esse desmonte de dominó acontece? Falta de confiança. Então, eu como líder, eu estou preocupado com saúde mental e estou preocupado com entrega, estou preocupado com construir um time de alto desempenho e estou preocupado com saúde mental. Então, a base dessa pirâmide é eu criar vínculos de confiança. Então, eu preciso de criar estratégias para isso. Então, no meu time aqui de 5 pessoas, você, quais são os seus interesses? Quais são o seu hobby? Você toca violão? Qual que é a tua história? Da onde você veio? Os seus pais? Seus irmãos? Interesse genuíno pela outra pessoa. Quais BOs já aconteceram na sua vida? E esse interesse é mútuo do time, um para com o outro. Então, eu como líder, eu crio dinâmicas, eu crio momentos, eu crio cerimônias, eu crio uma sistemática para que um conheça o outro, um confie no outro. A gente come junto, a gente faz um rap junto, a gente se diverte junto. Por quê? Porque quando eu conheço aquele que está comigo, eu baixo a guarda. Porque eu sei quem é essa pessoa. Eu posso não gostar muito do que ele disse, mas eu conheço esse cara. Eu posso discordar do que ele está me dizendo, mas eu conheço o coração dele, eu sei quem ele é. Então, essa base ela é muito importante para a gente gerar o conflito, para não ter medo de conflito, sabe? Uhum. Para eu me sentir aceito. Eu já sei que eu sou aceito. Eu não preciso aqui falar alguma coisa para daí conseguir aceitação. Ou deixar de falar alguma coisa para daí conseguir aceitação, porque eu já consegui isso antes. Não precisa fazer aqueles movimentos políticos, né? Entre as pessoas, entre os departamentos. O politicamente correto, né? Exatamente. É isso aí. Então, não precisa disso. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de quê? A gente está falando de estar num ambiente onde está tudo bem eu ser cobrado, onde está tudo bem eu receber feedback, onde está tudo bem eu cobrar e eu dar feedback também. Um ambiente de adultos, um ambiente de papo reto, um ambiente onde eu chego e eu estou falando e você me conhece, eu sei do teu jeito e você sabe do meu. Você tem o teu perfil, eu não tenho que ser igual a você. E eu também tenho o meu, você também me conhece. Então, essa base de confiança, ela faz com que a gente possa ter um ambiente onde eu não me sinto ameaçado. E eu não precise dançar conforme a música, sabe? Porque tá tudo certo. Ok. Tem um outro elemento também que às vezes eu percebo que acontece, eu quero colocar minha contribuição aí em cima do que você está trazendo, que também causa insegurança psicológica, que tem a ver com a alta exigência sem dar a devida condição, né? Falta de ferramenta, falta de treinamento, falta de recursos, na verdade, para que a equipe faça a entrega. E muitos líderes ainda colocam o elemento de ameaça, né? A gente discutiu isso recentemente no podcast passado, que medo das consequências pode ser ok. Clareza das consequências que causam um certo medo, uma certa angústia se aquela realidade futura acontecer com a empresa, com a equipe, com a missão, com aquele cliente. Um projeto que a gente fracassou em fazer um onboard, de repente, de um cliente, ou fracassou a sua entrega, isso tem consequências para esse cliente, para aquelas pessoas, para a empresa e, obviamente, para esse time. Então, isso é ok. Mas é não ok as ameaças no ambiente, né? Ou seja, aquele gerente que também fica ameaçando o tempo todo, estou colocando o gerente mesmo e não líder, né? Porque é muito mais uma atitude de gerente do que líder, que fica contaminando o ambiente ou ameaçando pessoas. Porque quando eu falo de consequência, o medo é quase que um estímulo àquele ambiente, né? Para que as pessoas se movimentem. Quando eu ameaço, eu não estou estimulando o ambiente, né? Eu estou
contaminando as pessoas e aí gerando também um processo de insegurança psicológica. E aí ficou mais claro para mim um pouco até do porquê a gente conseguiu avançar em direção a esse reconhecimento. Porque se a gente pegar alguma receita básica, né, que a gente faz aqui, primeiro, estamos desenvolvendo as pessoas todo o tempo em aumentar a sua envergadura para trabalhar em ambientes onde você pode divergir e deve divergir. Segundo, as metas o time define e os objetivos e os compromissos, o próprio time se compromete. Então, os times são estimulados a assumirem seus compromissos. E sim, há um processo, um rito, aqui a gente usa a metodologia OKR, de prestação de contas desses resultados que precisam ser atingidos, que o próprio time se comprometeu. Né? Não foi um negócio top-down. O time disse, eu vou entregar tanto, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa entrega neste prazo. E, obviamente, são colocados numa situação de cobrança e prestação de contas daquilo que eles mesmos se comprometeram a fazer. E, obviamente, o time tem autonomia para discutir, divergir, para atingir esse objetivo e cumprir a missão. E ok, o fracasso, né? Não desejado, mas existe uma certa okeidade, as consequências estão claras, mas o fracasso pode fazer parte do ambiente de trabalho também, com as suas consequências altas e baixas conhecidas. Então, me parece que esses elementos bem posicionados, o fato de ter alto grau de exigência, o fato de você ter as missões muito bem definidas, o fato de você ter follow-ups frequentes, ter cobrança, a pessoa se sentir cobrada, que muitas vezes é até pior do que um chefe cobrando, né? Exatamente. Ela se sentir cobrada, se sentir obrigada a fazer aquilo que ela disse que ia fazer, me parece que é até mais favorável do que simplesmente um chefe cobrando a pessoa da sua entrega, né? Agora veja que tudo isso que você descreveu, a gente poderia pensar que é por parte da empresa, né? O que a empresa promove ali no ambiente que viabiliza essa segurança psicológica, esse engajamento, a pessoa ser protagonista ali naquele ambiente, né? E é um ambiente onde o medo está presente, porque tem riscos, e se tem riscos, tem medo, e isso pode ser favorável, e isso pode ser algo que engaja, inclusive as pessoas, né? E tudo isso tem a ver com um ambiente ali onde a empresa favorece. Agora tem um outro lado, que é o indivíduo. Porque saúde mental, ele é um assunto corporativo, de como é que a gente cria um ambiente que favorece a saúde mental, né? E não causa dano para a saúde mental. Mas também tem o outro lado, que é eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, como é que eu lido, trato, invisto na minha saúde mental. Porque a minha saúde mental, conectada a esse ambiente favorável da empresa, aí é segredo de sucesso. Mas o contrário, se eu não estou conseguindo trabalhar a minha saúde mental, ainda que o lugar onde eu estou, o ambiente corporativo onde eu estou, tem variáveis ali que não prejudicam, que favorecem a saúde mental, mas talvez eu não consiga me conectar. Então tem um lado da saúde mental, Wilson, que tem muito a ver comigo, a maneira como eu me vejo no mundo, como eu me vejo como pessoa, como profissional. O meu olhar da realidade, a maneira como eu vejo as pessoas. Você sabe que eu me lembrei de um exemplo. Eu programava em Dataflex, numa empresa aqui em Maringá. E aí tinha um consultor de São Paulo que eles tinham contratado. E aí esse consultor me chamou e ele me pediu um relatório. Então tinha que cavucar vários lugares da base de dados, né, para construir o relatório para ele. E aí ele me explicou o que ele precisava. E aí eu perguntei para ele, mas por que o senhor precisa desse relatório assim? Imagina você que quando eu perguntei para ele por quê, ele gritou, esbravejou, não me xingou, mas gritou, esbravejou e terminou com a frase, vai lá e faz porque eu estou mandando. Eu, na altura da minha
da minha capacidade de segurança psicológica autônoma, né? Começo de carreira. Começo de carreira, né? Isso tem um tempo já. Fiquei olhando para ele, né? Aí ele terminou o que ele tinha que falar e eu disse para ele, ó, o senhor me desculpe perguntar por quê, mas é que se eu não entendo o porquê, eu não consigo saber como que eu ajudo o senhor. Então essa é a razão de eu ter perguntado. Essa minha fala foi muito desconcertante, porque tinham outras pessoas na sala e aí ele ficou com vergonha, né? Então, esse é um líder provavelmente que não favorece segurança psicológica, né? Ele grita e ele diz, vai porque eu estou mandando. E talvez poderia vir uma ameaça, se não é rua, sei lá. Exato. Poderia ser isso aí. Tá, né? é uma mensagem subliminar. Tem uma mensagem ali, né? Sim. E naquela ocasião, tinha ali o que eu poderia chamar de uma presença de espírito, né? Da minha parte, não planejado, que respondi dessa maneira, com a maior tranquilidade, né? Bem tranquilo, respondi para ele. Aí ele ficou meio assim desconcertado, tal. Depois ele veio pedir desculpa. E eu nem achei que ele precisava pedir desculpa, na verdade. Eu só achei que a vergonha era dele, né? Né? De repente era, sei lá, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu, como pessoa, preciso ter uma certa capacidade bem desenvolvida de lidar com a realidade como ela é. Porque a realidade como ela é, nem sempre ela é favorável, ela é muito contrária. Existem contrariedades, tem muitas coisas que eu não gosto que vão acontecer. Né? Tem comportamentos de pessoas que elas têm todo o direito de ter aquele comportamento, mas talvez ao ter aquele comportamento, isso de alguma maneira me fira, ou faça com que eu me sinta diminuído, né? Ou humilhado, ou etc. Ou seja, eu compro para mim o comportamento do outro, a decisão da outra pessoa. Então, eu preciso desenvolver uma certa capacidade de lidar com a realidade como ela é. E aqui, os estoicos ajudam a gente, né? A gente leu aí recentemente no Projeto Búfalos as meditações do Marco Aurélio, né? E o que ele trazia ali para a gente conversou sobre isso nesse nosso programa de liderança aí, o Búfalos, de que você precisa saber como lidar com as contrariedades, né? Mais ou menos assim a mensagem, olha, saiba que coisas ruins vão acontecer e coisas boas vão acontecer. Tá, e daí? E daí? É normal, vai acontecer. Então, sabedor disso, eu preciso saber como responder às coisas como elas são. Ao invés de trazer para mim, ir lá para o banheiro chorar, nossa, ele falou assim comigo, né? Então, é claro que a gente tem um problema de falta de segurança psicológica e de saúde mental ali nesse episódio, né? Mas, por outro lado, naquela ocasião, tinha uma capacidade de saúde mental para responder a esse ambiente aqui. Aquela diversidade. Aquela diversidade. Então, eu acho que eu, como pessoa, como profissional, preciso me desenvolver nisso. E como? Como? Psicoterapia, psicanálise, autoconhecimento, entendimento do meu perfil comportamental, dos meus padrões de comportamento, dos gatilhos que mexem comigo, né? Então eu preciso me entender, saber quem eu sou. E não apenas saber quem eu sou, mas aprender a conviver comigo no ambiente onde eu estou. E eu até diria mais, aprender a me aceitar e me amar do jeito que eu sou, sem deixar de continuar me desenvolvendo para deixar de ser como eu sou. Legal, você me aceito, mas posso ser melhor ainda. Eu me aceito, mas eu não me conformo. Né? E isso me ajuda muito. Né? Outra coisa que eu acho assim, muito bacana, esporte. Esporte é uma maravilha, né? Porque quem está praticando esporte... Eu não sei quantas pessoas relacionam esporte com saúde mental, né? Talvez... Eu nunca ouvi alguém fazendo essa relação, mas para mim se relaciona muito, porque ali no esporte você é contrariado, você é envergonhado, você passa raiva, né? Alguém fica mal com você, né? Alguém faz uma coisa que você achava que não
não deveria fazer. Você tenta e não consegue, e depois você vai e tenta de novo. O juiz é injusto. O juiz é injusto, tem dia que você vai para casa feliz, tem dia que você vai para casa aborrecido, tem dia que você vai dizer, eu não volto mais nesse lugar aqui, depois você está lá de novo, né? Então o esporte, ele ensina a gente, né, algumas habilidades sobre resiliência, sobre superação, domínio de si, né, sobre desenvolvimento de técnica, uma série de ferramentas tem ali, que depois eu posso me aproveitar desse conteúdo todo no mundo corporativo. Eu quero contar para você a história do meu filho que treina futebol na Escola dos Santos, né? E quinta-feira passada agora, ele, assim, primeiro que eu gosto muito de ver a maneira como ele lida com isso, né? Tem dia que ele sai muito bravo, tem dia que ele sai feliz, tem dia que ele faz gol, tem dia que o time dele perde, né? Então é muito bacana. Mas na quinta-feira passada, eu estava saindo com ele estava jogando de zagueiro e o time dele estava ganhando. E ele falou assim, pai, veio 3 do outro time, eu estava sozinho na zaga. E se eles fizessem gol, todo mundo ia falar que a culpa era minha. E aí ele usou uma expressão que para mim foi incrível. Ele falou assim, eu pensei assim, esse cara não vai passar por mim. Eu dou a minha vida aqui, mas ele não vai passar por mim. Eu achei um exagero alguém de 12 anos falar que vai dar a vida para alguma coisa, né? Mas ele estava realmente comprometido e não deixar as pessoas Absolutamente passarem. comprometido. Então eu fico pensando, né, em longo prazo, né, com esse tipo de background, né, como pode ser uma pessoa assim no futuro, né? Que lá no jogo de futebol aos 12 anos, ele tem esse nível de consciência e de comprometimento e de atitude, né, de ir lá e fazer alguma coisa em nome de uma causa, né? Então, esse movimento, ele é um movimento muito importante para a vida como um todo, contexto familiar, casamento, etc., e para o mundo corporativo também. Então, faz muito bem para a saúde emocional, para a saúde mental das pessoas, quando elas, lá nos bastidores da vida, elas conseguem desenvolver essas características. Porque quando elas estão ali no palco, na hora do vamos ver, numa reunião, né, numa situação de cobrança, numa situação onde era para elas se sentirem talvez humilhadas, feridas, elas têm uma outra resposta ali para aquele ambiente. Então acho que tem esses dois lados. O lado da empresa, de cuidar de elementos do ambiente para ter saúde mental, e o lado do profissional também. Que é possível desenvolver. Então, esse profissional também desenvolve e o líder estimula esse autodesenvolvimento dessa pessoa numa outra via também. Então, estimula o ambiente, estimula as pessoas. Sem uma pegada de vitimismo, porque às vezes eu chego para um ambiente pensando, precisam cuidar de mim, precisam fazer por mim, eu preciso ser protegido de. É verdade, eu preciso ser protegido de. É verdade, tem que fazer por mim. É verdade, é verdade, é verdade. Mas isso não é uma coisa passiva, né? Isso é só uma variável de ambiente. Às vezes a gente vem para determinados ambientes, né, ambiente corporativo, né, esperando algo. Quando na verdade a gente deveria vir para o ambiente corporativo pensando o que é que eu vou dar, o que é que eu vou entregar, que diferença eu vou fazer nesse mundo aqui. Depois que eu passei pela história dessas pessoas, como elas vão se lembrar de mim? Qual que é a entrega de vida que eu tenho para essas pessoas, 7 pessoas com as quais eu estou convivendo 8 horas e 48 minutos diárias, semana inteira, anos, né? Como eu vou ser lembrado, né? Então, é uma outra forma de ver, né? Então, eu não estou muito preocupado, talvez, o que vão fazer comigo, que seria uma ótica protecionista, né? De saúde mental. Eu estou mais preocupado em que diferença que eu faço na vida desse outro com quem eu convivo. Como é que eu marco a vida dessa pessoa, né? Como é que a história dessa pessoa não é mais a mesma? Como é que essa pessoa vai contar para o filho dela? Um dia eu trabalhei com um cara, esse cara fez diferença na minha vida.
Muito bom. Cara, quando você vai para o trabalho assim... Com esse nível de pensamento não tem espaço para vitimismo. Não, vitimismo não. Mas tem espaço para discutir, tem espaço para divergir, tem espaço para criar, tem espaço para conquistar. E é aí que a gente é feliz no trabalho, né? Porque aí tem um outro sentido. Às vezes a gente ouve assim, poxa vida, né? O cara, é segunda-feira, né? Ah, é segunda-feira. Poxa, eu vou pro trabalho. Cara, se você tem essa outra pegada, você vem pro trabalho na segunda-feira, tem uma alegria, tem um prazer, tem uma empolgação, né? Com as pessoas com quem eu estou, o que a gente está fazendo junto ali, né? O que a gente está trocando um na vida do outro, sabe? Como é que eu estou aprendendo com essas pessoas, como que elas estão melhorando também a mim. E elas estão aprendendo comigo, né? E a gente está fazendo uma coisa aqui extraordinária. E lá na frente a gente olha para trás e a gente se orgulha disso. Então é uma outra forma de ver o trabalho. O trabalho não é um lugar para você pagar os boletos. Né? É para você existir para o mundo, para a vida das pessoas, né? Fazendo diferença. Então, é uma maneira que ajuda muito a gente ver com outros olhos a questão de saúde mental, né? Porque estou trabalhando aqui na equipe, se de repente você fala um negócio que era para eu ficar ofendido, mas a minha visão de mundo ali é outra. Eu nem tenho... Não me conecto com essa questão do fiquei ofendido, sabe? Porque o meu olho está em outro lugar, né? Puxa, o que está acontecendo com isso? Cara, você falou esse negócio aqui para mim, o que está acontecendo com você? Você está bem? Você está louco? O que aconteceu com você? Como é que foi? Não dormiu bem essa noite? O que aconteceu? Então, é uma outra forma, né? Muito Acho bom. que é isso. E aí, fez sentido para você? É possível exigir alto desempenho da sua equipe e ainda assim ter segurança psicológica?